Meus irmãos, muito bom dia, muito alegre de estar aqui na Igreja Presbiteriana de Candeias. É a primeira vez que eu venho aqui. Sou recifense da Gema, nascido e criado ali em Tigipió, já há muitos anos atrás, onde eu fui presbítero na igreja lá por mais de 30 anos e hoje me encontro em disponibilidade, servindo a Deus lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, com o meu cunhado, o reverendo Arival Casimiro, que é casado com a minha irmã. Então, alegria estar aqui conhecendo este trabalho. Já pude verificar aqui as obras e os planos, os projetos de expansão, e isso muito me alegra, e eu desejo que o Senhor seja muito gracioso, como tem sido com essa igreja, para que todos os projetos eles sejam colocados em marcha e chegue nesse bom momento de darmos louvores a Deus, sempre pelo que Ele tem feito por nós. Hoje eu me faço acompanhar aqui da minha esposa, Ana Lúcia Vasconcelos, já há 38 anos, não é? E com ela nós tivemos 4 filhos, uma está nos Estados Unidos, e a gente está sonhando com essa história da casa própria para a filha, não é? A gente fica nessa, não vou dizer preocupação, mas nesse anseio de que esse momento chegue, de fato, e nós temos gêmeas, já casadas, eu já sou avô, de 2 netinhos, está chegando uma terceira agora, e eu já namoro com Ana já há 44 anos, é uma longa jornada, e eu falo por isso porque é muito bom a gente estar defendendo relacionamentos sólidos, e os casamentos, e o fortalecimento da família, não é? E também eu tenho aqui meu irmão, Públio Eugênio, está me acompanhando aqui com a minha cunhada Meire também, nós já conhecemos também mais ou menos isso aí, há uns 44, 45 anos de jornada, e eles casaram um pouquinho antes da gente. É uma alegria estar aqui também, porque nós temos uma afeição muito grande por Rose, Heraldo e Heloíse, não é? São nossos amigos e irmãos de muitos anos, acho que mais de 20 anos, 19 anos, mais um pouquinho. E nós temos nutrido um relacionamento de muita intimidade, de muita comunhão sincera entre irmãos. Eu gostaria de que todos os relacionamentos entre irmãos, na fé, eles gozassem da amizade que a gente tem tido ao longo da história, de abrir os nossos corações, de compartilhar bons momentos, momentos não tão bons também. E, inclusive, uma noite eu fui jantar na casa deles e Rose, muito animada com o jantar que estava preparando, e comprou uma panela nova. E a panela nova, eu não sei o que aconteceu, ela criou um vácuo. E a carne que ela preparou, a gente não pôde desfrutar ali, porque a panela ficou trancada. Não é? Coisas que marcam a nossa trajetória. E mais recentemente, eu estou morando em São Paulo hoje, já são 9 anos, e todas as vezes que nós viemos aqui, eu tenho uma casinha aqui no Litoral Sul, eles sempre nos acompanham. Não é? E da última vez ela começou a falar de uma pessoa daqui da igreja. Em mais ou menos 50 minutos ela citou o nome da pessoa 6 vezes. E aquilo me deu uma inveja muito grande, né? Uma inveja santa, porque eu disse, será que o Rose e Heraldo estão trocando a gente, né, Ana? E era Ronaldo, né? Ela falou, não, porque o presbítero Ronaldo, e daqui a pouco um pouco mais o presbítero Ronaldo, e depois, na sexta vez, o que é que está acontecendo? Não é? Mas que bom que também aqui se criam os laços afetivos, laços verdadeiros, debaixo do amor de Deus, e eu espero que essa comunhão ela também se fortaleça. Então, reverendo Rale, eu queria agradecer ao irmão, ao conselho da igreja, os seus pastores, seus presbíteros, em nome do presbítero Eduardo, conselhos, todos que fazem a liderança, por essa oportunidade. Nós estamos em São Paulo há 9 anos, e nós fomos para lá com o chamado de assumir a vice-reitoria da universidade. Isso aconteceu em 2016, e após 4 anos nós assumimos a reitoria da universidade. Eu completo agora no dia 10 de fevereiro 5 anos de gestão, e passou assim, não é um tempo difícil, porque nós assumimos 30 e poucos dias depois começou a pandemia, e a gente teve que aprender a ser reitor e ao mesmo tempo cuidar de educação online, ao vivo, sistemas que não estavam dando conta de atender a uma população de 33 mil alunos, com 1.200 professores e 700 funcionários. Então, eu digo assim, nós temos as nossas agruras,
Mas eu acredito até, olhando para a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é a maior universidade cristã reformada da América Latina. Porque nós não temos uma instituição cristã não católica com a expressão da Universidade Mackenzie, e glória a Deus pela iniciativa dos missionários que vieram ao Brasil, pelo olhar da esposa do reverendo Chamberlain, que desejou ofertar educação para crianças que não tinham acesso à educação formal. Nós estamos falando isso antes de 1870, não é? Onde a cidade de São Paulo tinha 35 mil pessoas. Era um outro contexto totalmente diferente do contexto atual. Então, houve aquela visão, aquela preocupação sincera no coração, não de fazer negócio, mas de beneficiar outras pessoas. E eu creio que quando os propósitos são assim colocados, Deus coloca a sua mão e as coisas vão muito bem, graças a Deus. É sempre difícil pregar, não é? E eu não sou pregador do tempo inteiro. Às vezes, assim, quando me faz um convite, eu apreciaria muito lhe ouvir Heraldo, como eu já tive a oportunidade. Mas, irmãos, expor a palavra de Deus, ela é sempre confrontadora a partir do momento que o pregador ele começa a pensar num texto. E começa a ler o texto, e o texto começa a incomodar o pregador também. E eu me sinto muitas vezes incomodado, porque eu sei que aquela mensagem, sobretudo, é para mim, tem que ter sentido para mim. Então, fazendo as reflexões sobre o ministério que a gente executa dentro de uma universidade, pensando em ter uma universidade que faça diferença, que os princípios e valores dos fundadores cristãos, eles permaneçam fazendo sentido para a sociedade, numa sociedade que desconhece a Deus. Eu lembro, eu fiz um post no LinkedIn essa semana passada, falando sobre a quantidade de pessoas que leem a Bíblia nos nossos bancos de universidade. E eu ministrei muito tempo aula para lato sensu, para curso de especialização. Normalmente eu tinha 40, 35, 45 alunos na sala de aula. E eu perguntava, olha, quem lê a Bíblia aqui? E no início, talvez eu tivesse ali 30, 35% das pessoas, umas 10 ou 15, de uma certa forma, conheciam a Bíblia, liam a Bíblia. E o tempo foi passando. Eu sei que quando eu deixei essa atividade há 10 anos atrás, se eu fizesse essa pergunta naquela época, eram 2 pessoas. Então, é uma sociedade que tem se afastado do conhecimento de Deus de uma maneira geral. E graças a Deus pela igreja, que é a igreja que é esse local de resistência, de luta, de confrontação, de pregação do Evangelho, dos bons conceitos, para uma sociedade sem Deus que relativiza todas as coisas, não é? Então, quando eu venho hoje aqui pensar, eu escolhi um tema, e realmente nem sempre é tão fácil de ter um tema, mas é muito no que o senhor colocou, reverendo, que o Senhor estará sempre conosco, nos dias bons e mesmo nos dias tão bons. O Senhor estará sempre conosco nos dias bons e mesmo nos dias não tão bons. E por que isso? Porque nós estamos a começar um ano, e nós estamos a projetar coisas para o nosso futuro. E claro que o futuro, de certa forma, é quase que o que vale, porque o passado já foi, e a gente não mexe mais no passado, nas coisas que foram, embora o passado ele nos ensina, a nossa memória, ela nos dá a condição de rever coisas que nós erramos, e a gente aprende com os erros, ou de trilhar caminhos de aprendizado do passado que são tão importantes. A nossa memória também, ela nos ajuda com relação à gratidão, porque a gente sabe que pela graça de Deus, como foi colocado aqui, nós somos abençoados, e cantamos isso o tempo inteiro. Nós podemos louvar a Deus pelas coisas que Deus criou, que estão reveladas na sua palavra, e que nós podemos ver aqui. Talvez quem é litorâneo aqui não dê tanto valor ao mar, não é? Mas quando você se afasta do mar e você torna a ver, você fica encantado, não é? Quando eu passo pelo centro do Recife, depois de 6 meses distantes, e começo a caminhar pelas nossas pontes e rios, aí você, que coisa bonita, não é? A gente sempre acha que ele podia estar sendo melhor cuidado, não é? Mas é muito bonito.
Então a memória nos ajuda, mas de fato nós sempre estamos vivendo para o amanhã, projetando alguma coisa. E eu sei que como igreja há esse projeto, seja um projeto de construção, projeto de solidificação da vida devocional, né, dos trabalhos evangelísticos, mas também você como ser humano tem os seus projetos de família, não é? De casar, de gerar filhos, não é? De ver os filhos progredindo, no trabalho também. Eu não sei o que é que Heraldo imagina que vai acontecer com ele em 2025, se ele pretende, ou quem sabe, vai virar superintendente, ou vai virar chefe do chefe. Mas Deus é quem sabe, não é? Mas nós estamos sempre olhando, Senhor, me abençoa no futuro, seja para 1 ano, por 2 anos. Então, a minha palavra, reverendo, é muito parecida, talvez, no sentido de que nós, olhando para frente, nós não esmoreçamos, mesmo que as condições sobre as quais nós estamos expostos, elas sejam adversas ou ameaçadoras. Então, hoje você está recebendo 95% de estudantes, talvez sejam 7 mil por ano, que não são cristãos, a grande maioria, ou que são, muito pelo contrário, filhos de pais de casamento desajustados, que já estão no primeiro casamento, no segundo, no terceiro, cheio de conflitos, que acha que pode fazer o que quer com o próprio corpo, porque o corpo é dele, e esse discurso está muito na mulher, a mulher é dona do corpo e ela faz o que quer. Então, um discurso que contraria esta cultura com a contracultura, ele gera atrito, gera estresse. E a nossa instituição, ou o reitor, ela é tida como ultraconservadora, não é? Ultrapassada, retrógrada. Mas isso vale para tantas outras coisas. No modelo de casamento, e eu lembro, estava indo para a universidade ainda aqui, a primeira vez que eu tive contato com o termo trisal. E eu estava indo para a universidade, eu vi aquilo na CBN, eu fiquei ouvindo, sem entender o que era, até que caiu a ficha de uma construção que é diabólica, né? Da afetação do conceito da família tradicional, que fez a mim e a você, como homem, como mulher, e que o homem abandona a sua casa, se une à mulher, se torna os dois uma só carne, assim, das coisas que nós acreditamos, tanto que o casamento ele deixa de ser importante. Não é? É mais fácil fazer uma união estável, porque é mais fácil desfazer. Os cartórios hoje rapidamente já casam e descasam, não é? Porque a proposta de união entre o homem e a mulher já não é perene. Já que há a possibilidade de desfazer dentro de 1 ano, 2 anos, então não precisa criar nada muito... Os casamentos já, muitas das vezes, eles já tratam sob a perspectiva de não ser de comunhão universal de bens, né? Já separa as coisas, porque sabe que não há uma proposta de longevidade dos relacionamentos. Então, todas as vezes que uma instituição cristã reformada, ela defende seus princípios, ou os princípios cristãos sobre os quais ela foi fundada, ela vai receber crítica. E o momento atual é um momento ruim e um momento parece com tendência de piora nas questões da sociologia, da vida humana, dessas ideias. Então, o cenário é um cenário de nuvens, digamos assim, sempre cinzentas. Então, mesmo que as condições sejam adversas, o Senhor estará sempre conosco. Amém. Entendeu? Eu acho que é nesse ponto de vista que eu gostaria de trazer aqui. Eu estava nas minhas anotações aqui, lembrando também que as adversidades, elas são importantes, porque elas nos colocam, de certa forma, alertas. Se a gente fosse pensar no amanhã, no projeto, onde o chefe que eu tenho é o mais maravilhoso, onde o conselho está totalmente fechado, onde eu não tenho problema de recurso para fazer a obra que eu quero, ou enfim, não, os cenários, eles nem sempre são favoráveis, e eu creio que o Senhor testa a nossa capacidade de união, de trabalho, de resiliência, de confiança nele para poder fazer as coisas. Então, há esses momentos que são
pontos de alertas, e nós podemos passar também por situações adversas que podem nos, digamos assim, congelar, né? O medo, muitas vezes, ele é paralisante, não é? E a gente, então, precisa tomar cuidado, combater este tipo de situação com a confiança em Deus. E eu vou pedir, então, que os irmãos abram a Bíblia e deixem aberta. Eu vou ler um primeiro texto e vou depois seguir, lá em 1 Reis 16, 29. Primeiro Reis 16, 29, que diz assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Erbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então esse aqui é um terrível homem, é um miserável, como a gente pode dizer na nossa expressão, não é? E imagina o que é um homem de Deus se levantar para fazer a confrontação de alguém com este tipo de perfil, de alguém que tem a caneta na mão, alguém que é rei, que ficou 22 anos de reinado, alguém que tem sobre ele força policial, tem exército. Não sei se por conta disso, antes de ontem, um procurador-geral, alguma coisa assim nos Estados Unidos, que tinha acusações contra o presidente que vai tomar posse, tinha levantado, se não me engano, 2 ou 3 acusações, ele renunciou ao cargo de procurador, tendo em vista as pressões, possivelmente, que ele teria. Então ele disse assim: agora eu não vou conseguir prosperar diante de um presidente com um perfil que quer tomar um determinado canal, que quer tomar um pedaço da Groenlândia que não é pequeno, que está tentando anexar um outro país vizinho. Então é uma situação de muito conflito, mas alguém que tem poder, que tem exército, que tem bombas nucleares. Então é uma situação adversa, não era uma situação fácil, uma situação tranquila, gostosa, com tudo, como a gente diz assim, vento a favor. Não, era um vento contrário, um vento ameaçador. Mas, irmãos, eu creio que esse exemplo de Elias, ele é muito importante para nós, porque toda vez que eu lembro desse texto, claro que José é maravilhoso, não é? Se nós formos pensar em Daniel, também, em Moisés, também, nós temos assim muitos exemplos na palavra de Deus, que Deus motivou na vida de pessoas que servem para nos ajudar na nossa caminhada, e Elias é um deles. Então ele é um profeta extraordinário, alguém que serviu ao Senhor e pôde experimentar esses momentos que nós falamos aqui, momentos singulares, muito importantes, de muitas vitórias, de conquistas, mas momentos também de dificuldades, de temor, de medo, não é? E ele viu as ações extraordinárias de Deus. Então as ações extraordinárias de Deus, elas não podem ser esquecidas. Amém. Tudo que Deus fez, e é o nosso Deus vivo, que ainda está aqui, que é todo poderoso, Ele pode fazer agora e pode fazer amanhã, porque é o nosso Deus eterno, não é? É o todo poderoso. Então não podemos perder a nossa confiança. E as ações que chamam a atenção no texto para mim, na sequência, a partir do versículo 17, porque o versículo diz assim, versículo 1, 17: Então Elias, o tesbita,
dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Então vejam que coisa extraordinária. O Senhor, aqui tem situações extraordinárias. A gente lê as coisas na palavra de Deus, às vezes parece que é comum, não é? As coisas são simples e elas não são. O fato de ter gente murmurando e a terra abrir e engolir gente não é alguma coisa usual de se ver. O fato do Senhor Jesus Cristo morrer na cruz e tudo se enegrecer na hora, o terremoto, e os sepulcros se abrirem e corpos de santos que haviam dormido surgir, não é alguma coisa simples. Mas às vezes a gente lê até em público e parece que é uma coisa normal, e não é. Ali é a grande manifestação do poder de Deus sobre a morte, se antecipou ao que haveria de acontecer com o Senhor Jesus Cristo, ressurreto depois. Então é extraordinário, e aqui o Senhor empoderou esse homem para que ele confrontasse aquele que era o Todo-Poderoso. E ele orou para que não chovesse, e não choveu por mais de 3 anos, não é? Então houve o Deus que é o Deus que tem um controle sobre a natureza, porque é o nosso Deus que fez todas as coisas, e é o Deus que tem poder. E 3 anos depois ele voltou a orar e voltou a chover. Então o nosso Deus pode ser reconhecido, pode ser lembrado como o Deus que pode todas as coisas, porque Ele fez todas as coisas. E é importante dizer isso aqui, que é outra questão de contracultura, porque eu não sei se os irmãos assistem Animal Planet, e todos esses programas que falam da natureza, nenhum deles dá crédito a Deus com relação às coisas que existem na terra, no mar e no espaço sideral. Todas as vezes começas a falar sobre recuperação de tubarões, de coisas do mar, das profundezas, sempre se faz associação com a teoria da evolução. Ninguém dá crédito ao Senhor por ter feito as coisas. E aqui o Senhor é que é o dono de todas as coisas, e Ele pode mexer em tudo porque Ele fez todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Amém. Então nós precisamos também, e esse é um ponto de contracultura. Um professor do Mackenzie levantou-se uma ocasião e fez um discurso sobre isso, sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas nos tempos, e sobre tudo que Ele fez, e sobre a criação, e a quantidade de biólogos nas universidades e por aí, a quantidade de tiros, de mísseis que foram jogadas, porque é uma instituição conservadora, uma instituição retrógrada, uma instituição ultrapassada, porque ela está usando o conhecimento da palavra de Deus, que foi revelado a cada um de nós, para que nós pudéssemos dar glória ao Senhor. Então o Senhor orou para que não chovesse e não choveu. Depois ele orou para que chovesse e chovesse também. E veja, e não há nada simples aqui no sustento que Deus fez. Mesmo no momento de ameaça, de perseguição, de dificuldade, o Senhor cuida de nós e não nos deixa desamparados. Então o Senhor colocou ele, disse assim: vai para a torrente, né, de Querite, e lá ele foi cuidado durante aquele determinado período, no tempo que Deus quis. Deus tem seus propósitos, e não faltou água, não faltou pão, não faltou carne. Imagina o que é um corvo vir de manhã, o corvo vinha à noite, trazendo pão, trazendo carne para alimentar aquele cidadão que estava ali numa posição de proteção de Deus.
Então, mesmo que haja ameaça, mesmo que as situações sejam adversas, ameaçadoras, o nosso Deus vai te acompanhar em todos os seus projetos profissionais, familiares, eclesiásticos, porque Deus está no comando de todas as coisas. Então Ele faz essa intervenção extraordinária, e essa é a terceira ação que eu vejo aqui, além de suspender a chuva ou voltar até a chuva, mas também de dar o sustento ao profeta durante aquele período. E veja que isso é alguma coisa extraordinária. Imagine que você vivesse essa situação. Deus te chamar, Deus te capacitar, e Deus mostrar a Ele quem é para você. E como você deve se sentir confiante, como você deve se sentir protegido, como você deve sentir, poxa, meu Deus está comigo. E a história continua, porque a fonte seca. Aquela fonte que ele bebia, no versículo 7 diz: mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai até Sarepta, os irmãos conhecem essa história, que pertence a Sidora, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi até Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traz-me, peço uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias disse: não temas. Então veja que nesse momento da ausência do recurso, na ausência de esperança, na ausência de fé, onde acha que chegou o limite e que não há para onde ir, Deus aparece. E aí vem o recado do não temas, não é? Amém. Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Glória a Deus. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Então, meus irmãos, o Senhor aqui também é o Deus de toda provisão. Amém. É o Deus que vai fazer o recurso aparecer. Amém. É o Deus que multiplica. Amém. Então eu creio que a gente precisa ter essa convicção no nosso coração, para que a gente não desanime, porque o Senhor está conosco nos dias bons e mesmo nos dias não tão bons. Amém. Não é? Mas a coisa parece que, veja, se coloque no lugar de Elias, se coloque em alguém que recebe o chamado, que é empoderado para confrontar aquele líder, e o Senhor assiste, o Senhor dá água, o Senhor dá sobrenaturalmente a forma de comer, o Senhor encarrega de um outro chamado, e ele vai e se defronta com uma situação, e ali também ele presencia a operação de Deus maravilhosa. Eu ficaria extasiado, não é? Excitado com aquela possibilidade, né, maravilhosa da intervenção de Deus. E o Senhor ainda traz mais coisas durante aquela jornada, porque diz assim: depois disso adoeceu o filho da mulher, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Veja, o Senhor interviu ali, deu alimento, sarou, tal, trouxe abundância, mas logo depois vem uma outra adversidade, uma adversidade que não se resolve, né? Usualmente, alguém morreu. A gente tem tantas pessoas que morrem todos os dias e vão ser sepultadas, não é?
Só tem jeito para a morte se a pessoa crê em Jesus Cristo, né? Só tendo salvação, aí a morte é uma passagem alegre daqui para o porvir. Mas aqui morreu, e é um momento de sofrimento. E a mãe que tinha aquele filho perguntou a ele, o confrontou ali: mas o que é que eu fiz ao homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E a história conta que o profeta se curvou diante de Deus, diante daquele menino, e o Senhor pediu, e o Senhor fez a manifestação de trazer de volta a vida daquele menino. Amém. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino voltou a entrar nele e reviveu. Está no versículo 22. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Veja, a confrontação, ou a possibilidade, desculpa, não confrontação, a possibilidade de você verificar o poder de Deus realizando a obra, deve nos levar a manifestações de declaração dessa convicção. E esta mulher aqui que dizia que o Deus era o Deus dele, agora ela diz aqui: reconheço que teu Deus é o Senhor e que a palavra da tua boca é verdade. Então nós não podemos ficar inertes, nós não podemos ficar insensíveis, nós não podemos deixar de ter uma manifestação, uma mudança de postura frente às coisas que Deus faz. Então aqui nós tivemos o milagre da provisão na casa da viúva, com a fartura, e nós tivemos aqui um milagre da ressurreição da vida, para a alegria de uma mãe e para a manifestação do reconhecimento do poder de Deus. Glória. Todas essas intervenções sobrenaturais e maravilhosas de Deus devem nos levar a reconhecer que Deus é todo-poderoso, que nosso Deus é o Deus dos impossíveis, que é o Deus da provisão, que Ele também é o Deus presente, forte, o Deus poderoso, o Deus que instrui, o Deus que anima. Esse é o nosso Deus, a quem nós servimos. E seguindo a história, meus irmãos, ele agora parte para um momento que eu considero que é crítico na trajetória, que é sair de onde estava e procurar aquele rei que intentava matá-lo, não é? Eu não sei vocês, mas eu teria medo. Eu talvez procurasse continuar a me esconder. Mas a confiança de Acabe em Deus era tal, porque a palavra no capítulo 18 diz assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E aqui conta do encontro dele com Obadias, do Obadias também com certo temor, que era um servo de Deus, que protegeu vários profetas, que Elias nem sabia. Elias sempre diz assim: eu fiquei sozinho, né? Eu estava sendo pressionado nesse momento, mas a palavra de Deus conta que o poder que Deus dá, eu vou pular aqui, meus irmãos, por conta da hora já, antes que minha esposa dê um sinal para mim. No versículo 16 do capítulo 18, quando diz assim: então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse o rei, dizendo para Elias: és tu, ó perturbador de Israel? Não é? De fato, ele já usou essa palavra, essa forma de intimidação, não é? De crítica, de tentar desanimá-lo daquele intento. E Elias não se intimidou, porque estava com o encargo do Senhor para confrontar aquele líder. E o Senhor diz: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois,
manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Então o Senhor de fato fez esse tipo de encorajamento a Elias, para que Elias não somente se pusesse contra aquele rei, que era um rei mau, desobediente, negligente, que abandonou a palavra de Deus, para que ele chamasse todo Israel. E os irmãos conhecem muito bem mais essa história extraordinária da intervenção de Deus, quando ele junta o povo de Deus e convoca aqueles profetas de Baal, e o Senhor mostra o seu poder, fazendo descer fogo do céu e consumir todo o material que está ali, inclusive lambendo a água que estava colocado ali naquele momento, mostrando ao povo que Deus era Deus, e as pessoas se ajoelham, se colocam o rosto em terra, reconhecendo que o único Deus vivo e verdadeiro era o nosso Deus. Então é uma situação maravilhosa de você poder ver toda a preparação, e eu acho interessante em determinado momento, porque quando Elias, ele sugere, dá tempo àquelas pessoas que peguem o seu novilho, que o partem, que preparem aquele momento e orem, peçam ao seu Deus para que haja a manifestação de descer fogo para queimar, nada acontece. E eles ficam de um lado para o outro, se mexendo e tal, e ele começa a caçoar. Mas cadê o Deus de vocês? Será que ele está dormindo? Ele foi viajar? Ele está cuidando de outros assuntos que não está escutando com vocês? Passa um e-mail, um WhatsApp para ver se ele responde, não é? Ele começa a citar essas coisas, que é um perfil provocador, né? E nada acontece ali até que ele ora e pede a manifestação de Deus, e essa manifestação acontece. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que esse servo de Deus, ele viu a operação de Deus de suspender a chuva, de voltar a chuva depois, de mandar o alimento para ele de uma forma totalmente impensada, de fazer a provisão, depois de fazer com que a botija do azeite e da farinha dessem sem fim, e depois da restauração. Eu digo assim, tem um monte de vitórias, mesmo numa situação adversa, numa situação política, econômica, de seca, de sofrimento, de enfrentar o rei poderoso. O Senhor foi mostrando àquele homem coisas extraordinárias. Mas é importante também, e eu caminho aqui para terminar minha palavra, que nós não podemos esquecer que todas essas manifestações, elas são de Deus, elas não são do homem. Porque às vezes nós podemos tentar trazer para nós determinadas vantagens, né? Achar que nós somos alguém, que nós podemos nos ensoberbecer, que nós achamos que nós somos mais santos, que nós somos mais puros, que nós somos mais isso, que somos mais dedicados, mais operosos. O Senhor é o Senhor, e Ele é quem faz como lhe apraz. Amém. Então eu vejo essas coisas, meus irmãos, aqui, e impressiona um pouco depois dessas vitórias, e eu tento justificar. Eu não sou psicólogo, mas eu tento justificar, porque depois do fogo dos céus, Elias, tendo agora o domínio, a liderança validada pelo povo de Deus, não somente pelos homens, mas pelas pessoas que reconheceram o seu pecado e o seu distanciamento de Deus, ele dá ordem, e aquelas pessoas são pegas, são levadas até ao ribeiro, e elas são ali assassinadas, elas são mortas. E eu fiquei vendo essa cena parecida com o Estado Islâmico, lembra daqueles momentos? E eu não sei se aquilo também foi alguma coisa tão horrenda de ver, tão difícil, porque as pessoas sendo mortas, as espadas, as suas facas e o sangue. Eu fiquei tentando retratar isso num filme,
de Hollywood, com toda a sua crueza, todo aquele sofrimento ali, daquele momento, e ele presenciou esse momento também, do castigo de Deus sobre aqueles que eram impenitentes e tal. E é esse homem que depois desse fato, ele é ameaçado. E que chama atenção para mim, é que quem viu todas essas coisas, que poderia estar extremamente forte, pronto para tudo, quando ele recebe a ameaça de Jezabel, dizendo assim, que amanhã tu estás frito, amanhã a essa hora, os deuses façam o que quiser comigo, se tu não estiveres sem vida. Veja, ele talvez não pudesse a história continuar aqui, dizendo que ele foi até ela e confrontou e enfrentou. Não, ele teve medo, e ele saiu, ele fugiu. Então, de certa forma, nós precisamos reconhecer também as nossas limitações. Nós somos humanos, Deus é que é Deus, Deus é o poderoso, nós somos seus servos. E mesmo em situações assim, de extremas, de vitórias, de conquistas extraordinárias, nós não somos invencíveis, nós não somos, totalmente poderosos, nós somos dependentes de Deus, e naquele momento, por alguma razão, ele saiu. Mas termino minha palavra aqui, meus irmãos, dizendo assim, o mesmo Deus que o acompanhou em todos aqueles momentos, também o acompanhou no dia mau, também o acompanhou no dia da tristeza, porque ele foi, e o Senhor mandou um anjo atrás dele, e o anjo começou a perguntar, o que é que você está fazendo aqui, escondido, trancado, E apareceu uma vez, e deu o alimento, deu a água, deu o alimento, depois uma segunda vez, até que o Senhor aparece. Eu vou caminhar aqui para finalizar a minha palavra. Vamos pular aqui para o 19:11. Disse-lhe Deus, sai, põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. E aqui é uma série de revelações, não somente um comissionamento, mas uma revelação. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unges a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar, porque quem escapar à espada de Azael, Jeú matará, quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o deixou, não beijou. Então, meus irmãos, eu lembro aqui que o Senhor, não somente Ele estava presente com aquele profeta, comissionado em vários momentos de vitórias em situações adversas, mas no dia também de um certo desânimo, de uma certa encolhimento, num certo medo, num certo sentimento de o Senhor aparece e nos procura e nos chama e nos faz lembrar que nós temos um ministério a ser cumprido, e Ele aqui nos esclarece como fazer. Então é nesse sentido que eu trago aqui uma palavra de uma reflexão simples, humilde, de um pobre servo, mas que sirva de animar a igreja, animar o seu coração como líder da família, o seu coração como profissional, a todos aqueles que têm o ministério da palavra do Senhor e do exercício eclesiástico, do seu desenvolvimento, do ensino, de todas as coisas que
as igrejas cristãs fazem para que elas se animem nesse período que se avizinha nesse ano 2025, mas nos períodos, sabendo que Deus é conosco, que Deus, não importa as circunstâncias, sejam governos que assumam, que sejam anticristãos, que sejam ameaçadores e circunstâncias outras que nós encontramos aí, Deus estará conosco nos momentos bons e também nos momentos não bons. Que Deus os abençoe.